O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo deve anunciar em março o novo arcabouço fiscal que substituirá o teto de gastos. A fala foi feita durante um evento do Banco BTG Pactual. Nós vamos, em março, provavelmente, anunciar o que nós entendemos que seja a regra fiscal adequada para o país. Muito antes do prazo que foi estabelecido pelo Congresso, né? O Congresso estabeleceu agosto. Nós já tínhamos puxado para abril por causa da LDO. Né? Mas daí a Simone ponderou, e com razão, o próprio Geraldo Alckmin também, que para mandar para o Congresso em abril, junto com a LDO, era bom a gente ter um período, né, de discussão, porque eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Né? Nós estamos estudando faz 2 meses regras fiscais do mundo inteiro, documentos de todos os organismos internacionais. Fernando Haddad voltou a defender a redução dos juros como forma de destravar investimentos no Brasil. Nós temos lá algumas matrizes no Ministério da Fazenda. Uma é fiscal, outra é creditícia. Nós vamos soltar várias medidas de crédito em parceria com o Banco Central ou iniciativas próprias da Fazenda. A regulatória para destravar investimento, o que exige, me perdoem, redução da taxa de juros, porque ninguém vai conseguir colocar um edital de PPP ou de concessão oferecendo uma TIR de 20, 30 anos, de quanto? 20%, 18%? Ao comentar a relação com o Banco Central, o ministro da Fazenda destacou que o diálogo é imprescindível e permanente. Não tem como não conversar, porque você tem decisões conjuntas para tomar, tem projetos de lei que chegam na Receita Federal, que chegam na PGFN, que são do Banco Central, a gente tem dúvidas para tirar. A comunicação, ela nunca deixou de existir, nem deixará. Ainda num tom de harmonização, Haddad citou o seu trabalho de conciliador das políticas fiscal e monetária. Olha, eu acho que esse país nunca precisou tanto de calma, porque o que está nos atrapalhando é a ansiedade. O Brasil está numa situação favorável do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico. Se nós tomarmos as medidas necessárias para corrigir o estrago que foi feito, nós vamos conseguir. Está todo mundo de olho no Brasil. Olha, eu tive na COP27, eu tive em Davos, eu tive na CELAC, Argentina e Uruguai, eu tive agora em Washington com o presidente. É voz corrente que as pessoas estão de olho no Brasil. Você tem problema geopolítico na Europa com a Rússia, você tem problema geopolítico nos Estados Unidos com a China, você tem problemas em países importantes que estão em situação muito difícil. Você olha para o mapa mundi e olha para a nossa matriz energética, olha para o nosso potencial, olha para tudo, está no jeito para resolver. Mas é difícil ao mesmo tempo. É paradoxal a situação. O problema da economia é que, como se sabe há mais de 100 anos, é que você depende do que os outros pensam que vai acontecer. Né? É importante saber como é que os outros vão reagir àquilo que você considera absolutamente certo. E esse jogo de construção de narrativa, de harmonização das políticas fiscal e monetária, de harmonização do discurso do Estado com a sociedade, isso faz parte do trabalho do ministro da Fazenda. Vamos convocar o Miguel Daoud, então, para comentar essa entrevista, né? A situação difícil, né, do Haddad, porque de um lado tem o Lula, que se comprometeu com vários programas sociais, isso exige investimento, e do outro lado, o Haddad comprometido com responsabilidade fiscal para controlar os gastos públicos. Qual a sua conclusão em relação a isso, hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, eu vou aqui dizer de primeira mão o que o governo pensa a respeito desses assuntos. Mas antes eu gostaria de fazer uma observação, numa fala agora do Haddad, que nós ouvimos, que diz que em economia você tem que ver o que os outros pensam de você. Né? Isso, na realidade, é o gerenciamento de expectativa que o presidente Lula vem fazendo muito mal, quando ele ataca o Banco Central, quando ele faz aí colocações imprudentes, isso é o que estão pensando do Brasil. Ou seja, o Brasil tem todas as condições de ser um país que os investidores têm interesse, porque é uma economia que tem tudo por acontecer. Agora, o que não pode é o presidente
agir de forma a mexer com a expectativa. Tanto que hoje já disseram para ele, presidente, para com isso, deixa os deputados cuidarem dessa questão da taxa de juros. Taxa de juros, você não abaixa no gogó, você abaixa exatamente com gerenciamento de expectativa, porque a economia você não muda em 1 ano, 2 anos. E, bom, eu dei a minha explicação, né, em função do discurso dele, agora eu vou falar rapidamente da questão do arcabouço fiscal que vai ser proposto. O que ele vai propor, na realidade, é uma flexibilização dos gastos em relação à arrecadação e o endividamento, né? Então, você vai estabelecer um endividamento percentual do PIB e, dentro dessa flexibilização, você vai poder gastar, de forma que não é a correção do que você gastou no período anterior, mas a inflação. Você teria uma flexibilização no transcorrer do exercício e, com isso, você enquadraria. Essa será a proposta dele. Eu acho que é uma proposta interessante. Com relação a uma coisa, Petri, que eu acho que é importante a gente, porque a gente tem que pescar o que ele disse. O que ele disse? Nós vamos resolver isso com a LDO. O que é a LDO? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que terá uma revisão agora, né, daqui a 2 meses, nós vamos observar um aumento de arrecadação que é decorrente do imposto inflacionário. Essa inflação que está aí vai causar um aumento de arrecadação. O outro ponto que ele conta é com relação ao ajuste do Bolsa Família, que vai fazer um corte, que vai chegar aí a quase 6, 7 bilhões de reais de economia por pessoas que estão recebendo que não deveria receber. Então, aumento de arrecadação pelo imposto inflacionário e o ajuste do Bolsa Família permitirão ao governo fazer os ajustes que ele tem pela frente. E nessa situação toda, onde é que entra a correção da tabela do imposto de renda, hein, Daúde? Porque o Lula prometeu isentar até R$5 mil e estão falando em 2 salários aí. Sim, não dá para aumentar R$5 mil, isso é um absurdo, não tem espaço orçamentário. O próprio Haddad disse, sim, nós podemos fazer dois salários desde que tenha espaço orçamentário. O espaço orçamentário virá a Petri do ajuste do Bolsa Família, que vai proporcionar uma economia, né, segundo o entendimento do governo, tem gente recebendo que não precisa, e do imposto inflacionário. Então, quando ele usa essa estratégia, eu acho que é importante, meu amigo, você entender, ele não vai dar pontos aí, não. Nós vamos esperar a LDO, só que vai ter um aumento de arrecadação pelo imposto inflacionário, que o Lula sempre está criticando, eu acho que está aí, ele tem as razões dele, e também o ajuste do Bolsa Família. Aí você vai ter uma receita, além do que está previsto no orçamento aprovado, e dentro desse aumento de receita proveniente desses 2 pontos, você acomoda a correção do imposto de renda e você muda a meta, o teto de gasto, por um mecanismo diferente. Aí você arruma recursos para fazer tudo aquilo que ele quer fazer, ajudar a dívida de quem está devendo, fazer financiamento, abrir linha de crédito. Agora, Perfeito. Só que tem que tomar cuidado, porque esse imposto inflacionário é o imposto que vai acabar quando terminar, né, esse processo inflacionário que está sendo alimentado. Vamos aguardar. São medidas que vai ser proposta e nós vamos aqui discutir, Petri. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos já para março. Obrigado, Daúde. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Valeu.